Olá a todos, aqui é o Escritório de Investigação de Mistérios. O caso de hoje ocorreu no Nordeste da China no final do século passado, meio-dia, 26 de julho de 1984. A delegacia de polícia da cidade de Liaoyuan, província de Jilin, recebeu uma chamada. Na ligação, alguém disse que próximo ao seu milharal havia encontrado o corpo de uma mulher. A polícia e médicos forenses foram para o local. A cena está localizada na parte central do rio Weijin. Os subúrbios ao sul da cidade de Liaoyuan é um local isolado, com duas áreas de vegetação queimada. Uma das áreas tinha cerca de 2 metros de diâmetro. A mulher foi encontrada ali. 3 metros ao sul ficava o milharal da aldeia. Ao lado do milharal havia outra área maior queimada e fragmentos de roupa não queimada entre as cinzas. Ao lado da área que estava em chamas, a polícia também encontrou um sapato vermelho de salto alto e várias pegadas de formato estranho. Como não havia tecnologia para coletar pegadas na época, a polícia não teve escolha a não ser comparar o salto alto com a pegada. O salto do sapato era bem específico, com a frente em forma de ferradura e a parte de trás curva. Tinha exatamente o mesmo formato da pegada na cena do crime. A polícia rapidamente chegou à conclusão de que as pegadas vieram deste salto alto vermelho. O tamanho do sapato coincidia com o tamanho dos pés da vítima. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia encontrou outro sapato de salto alto a mais de 20 metros do local do incêndio. Ao comparar os traços das pegadas em volta, a trajetória da atividade da vítima foi restaurada. A vítima caminhou ao longo da margem norte do rio Weijin, cruzou o pequeno rio, chegando até a margem sul. Parou perto do milharal e vagou neste lugar por um tempo. Apenas as pegadas da vítima apareceram nesta área, nenhuma pegada de outras pessoas. Então, ela estava sozinha? A polícia não tinha respostas. Então, o resultado da autópsia saiu. A vítima morreu por volta das 23 horas do dia 25 de julho. Havia carvão na traqueia. Queimaduras atingiram 80% do corpo. Não havia cicatrizes aparentes no corpo e na cabeça. Em outras palavras, ela havia morrido queimada. De acordo com o cheiro de gasolina no ar e o tamanho das duas áreas de queimadas, a polícia avaliou que provavelmente 5 litros de gasolina foram usados. Sendo um caso de suicídio, nenhum galão de gasolina foi encontrado perto da cena do crime. E sendo assassinato, onde estavam as pegadas do assassino, a polícia decidiu expandir ainda mais o escopo da investigação. E quando eles foram novamente para a cena do crime, algo bizarro aconteceu. Alguns dias após a pesquisa ser concluída, o corpo que enterraram havia desaparecido. Você pode ter algumas perguntas. Por que a polícia não retirou o corpo após a investigação, mas optou por enterrá-lo na cena do crime? É o que desejo contar agora sobre a situação da China naquela época. A cidade de Liaoyuan está localizada no nordeste da China. Passou a ter uma prefeitura própria apenas em 1991. A economia estava muito atrasada. As condições do Departamento de Segurança Pública para lidar com os casos também eram muito limitadas, e eles não tinham como retirar os restos mortais. Então, para indigentes, normalmente era cavado um buraco para enterrá-lo. Então, por que o corpo desapareceu? Seria o assassino quem havia roubado o corpo porque estaria com medo de ser exposto? Não havia tempo para pensar nisso. A polícia rapidamente lançou uma investigação. Finalmente, o corpo foi encontrado em um milharal perto da cena do crime. Descobriram que um cachorro selvagem havia cavado e arrastado o corpo.
além de ser queimada, foi arrastada por cães selvagens. A experiência sofrida pela vítima fez com que Sun Yijin, policial responsável pelo caso, se culpasse e sentisse remorso. Ele decidiu que, se não pudesse descobrir a verdade, ele renunciaria ao seu cargo. Neste momento, a busca pela origem do crime progrediu. Um jovem local disse que sua irmã, Zhao Xiaolian, estava desaparecida havia 5 dias. De acordo com a descrição, altura e idade de Zhao Xiaolian, essa mulher encontrada no rio Weijing era muito semelhante. Então o jovem reconheceu que o salto alto vermelho era exatamente o que sua irmã usava no dia em que desapareceu. De acordo com suas memórias, o último encontro com sua irmã foi em 25 de julho de 1984. Naquela noite, ela disse para a filha de 7 anos ir para casa e que não estava muito bem do estômago. Ela tinha que ir ao médico. Estava acompanhada de um colega e deixou que o irmão cuidasse da criança. Desde então, nunca mais apareceu. Zhao Xiaolian trabalhava na fábrica têxtil Dongfang, na cidade de Liaoyuan, antes de morrer. Naquela época, as fábricas têxteis eram empresas estatais muito lucrativas. O marido de Zhao Xiaolian trabalhava em um supermercado e as condições econômicas da família eram muito boas. De acordo com o irmão mais novo de Zhao Xiaolian, quando ela entregou a filha para ele, ela estava muito estável e mentalmente normal. Era impossível cometer suicídio algumas horas depois. O oficial Sun foi para a única clínica próxima da casa de Zhao Xiaolian. Os registros de entrada da clínica mostraram que Zhao Xiaolian não foi recebida em 25 de julho. Os funcionários da fábrica onde Zhao Xiaolian trabalhava também disseram que ninguém acompanhou Zhao Xiaolian ao sair naquele dia, porque Zhao Xiaolian mentiu para o irmão dela. A polícia revistou a casa de Zhao Xiaolian e encontrou o diário dela na gaveta. O último registro dizia que harmonia é mais importante. Dinheiro ou vida. A vida pode desfrutar da riqueza. Sem vida, a riqueza também está vazia. Este diário foi escrito em 24 de julho, um dia antes da morte de Zhao Xiaolian. No diário, Zhao Xiaolian expressou sua insatisfação com seu marido Li Xiandong. Parecia que tinha alguns problemas no relacionamento entre os dois. Talvez, se encontrassem Li Xiandong, conseguiriam entender melhor o caso. Lendo o diário, a polícia soube que Li Xiandong estava em uma viagem de negócios para Changchun. O oficial Sun encontrou a unidade de Li Xiandong, uma cooperativa de abastecimento em Liaoyuan, Tianjin. Inesperadamente, o líder da cooperativa de abastecimento disse que não enviou Li Xiandong para Changchun a negócios. Ele já não ia trabalhar há mais de 10 dias. O irmão mais novo de Zhao Xiaolian disse que sua irmã havia dito que seu cunhado tinha que fazer algo em Changchun, mas ele não disse pessoalmente. Pediu para alguém falar com ela. Quanto a quem teria informado, seu irmão não sabia, e a única pessoa que sabia sobre o fato já tinha deixado este mundo era Zhao Xiaolian. O oficial Sun visitou novamente os parentes e amigos de Li Xiandong e Zhao Xiaolian. Ele soube algo muito relevante, que Li Xiandong costumava viajar a negócios, mas toda vez que viajava, ele preparava a família com antecedência. Desta vez, parece muito estranho ter ido embora sem se despedir. O oficial Sun começou a investigar a trajetória do desaparecimento de Li Xiandong. De acordo com a irmã de Zhao Xiaolian, ela encontrou Li Xiandong na cidade por volta das 17 horas do dia 21 de julho. Li Xiandong disse que estava indo para a casa de um amigo chamado Xiao Gao para beber um pouco. Naquela noite, alguém falou com Zhao Xiaolian, dizendo que seu marido iria para Changchun. 1984, a China ainda não promovia o uso de carteiras de identidade para comprar passagem de trem, e a verificação do nome real não era necessária. Não havia como verificar se Li Xiandong realmente foi para Changchun. Felizmente,
o oficial Sun rapidamente encontrou Xiao Gao. O nome real de Xiao Gao era Gao Dewan. Ele era vendedor em uma loja. Xiao Gao disse que eles beberam até as 6 ou 7 da noite. E Li Xiandong foi embora com uma desculpa qualquer. Ele não sabia para onde tinha ido. Enquanto procurava Li Xiandong, devido ao poder policial limitado, o oficial Swan recebeu outro caso designado por seus superiores. Uma construtora havia sido roubada. Durante a investigação, o oficial Swan descobriu que este roubo, aparentemente não relacionado com o caso anterior, parecia ter alguma conexão com o desaparecimento de Li Xiandong. De acordo com o informante, 2 homens mascarados invadiram a sala de serviço na noite do incidente. Depois de nocautear o oficial de plantão, eles abriram a gaveta e queimaram todas as contas da empresa. O oficial Sun achou estranho que, sem roubar pertences, os criminosos pareciam ter ido apenas para destruir as contas. A construtora Xianyang que sofreu o ataque era notoriamente uma empresa complicada e desorganizada. Em março, eles acabaram de perder 8 toneladas de aço. A invasão estava relacionada ao aço perdido. 8 toneladas de aço naquela época podiam ser vendidos por mais de 10 mil yuans no mercado, o que era equivalente a uma renda familiar de 15 anos. Isso pode ser considerado uma enorme soma de dinheiro. Os casos de assassinato foram todos investigados secretamente. Portanto, sobre a identidade da vítima do rio Weijin, apenas os membros da família de Zhao Xiaoliang e Li Xiandong sabiam. Aproveitando isso, o oficial Sun pediu ao irmão mais novo de Zhao Xiaoliang que dissesse a outras pessoas que a irmã dele estava desaparecida e iriam verificar a identidade do corpo que havia sido encontrado ao lado do rio Weijin. 3 dias depois, a irmã de Zhao Xiaoliang encontrou uma carta na janela. A carta foi escrita em nome de Li Xiandong. Disse que ele e Zhao Xiaoliang foram para Guangzhou para não se preocuparem, e escreveu no final para queimar a carta depois de ler. O assassino realmente não aguentava mais. Ele queria dar a ilusão de que Zhao Xiaoliang ainda estava viva, impedir a família de verificar a identidade. Após análise, a carta não tinha a caligrafia de Li Xiandong. O oficial Sun pegou a carta e a leu várias vezes. Uma frase chamou sua atenção. Zhao Xiaoliang e eu viemos para Guangzhou, pois alguém da construtora disse uma coisa para ela. Já que eles sabiam, então trouxe ela também. A família de Zhao Xiaoliang também relatou que alguém de uma construtora foi até a casa dela antes e perguntou a Zhao Xiaoliang sobre a situação. E essa construtora era a construtora Xianyang, que perdeu 8 toneladas de aço e as contas foram queimadas. Naquele outro caso, Zhao Xiaoliang e Li Xiandong não eram da construtora, porque eles tinham algo a ver com isso. O oficial Sun foi imediatamente ao encontro da construtora Xianyang. O responsável disse que as 8 toneladas de aço perdidos há alguns meses foram recolhidos por um homem chamado Li Xiandong. Era por isso que o procuraram, para entender a situação. Mas Li Xiandong não estava em casa na época. Soube por sua esposa Zhao Xiaoliang que o aço que Li Xiandong trouxe foi comprado de uma pessoa chamada Zhang. O chefe do departamento de vendas da construtora Xianyang tinha o sobrenome Zhang, e seu nome era Zhang Zhegang. Será que Zhang Zhegang vendeu o aço secretamente e, por medo de revelar a notícia, realizou o assassinato? Essa pista deixou o oficial Sun muito animado. Este era o primeiro suspeito encontrado desde que assumiu o caso. Naquele momento, o colega de Li Xiandong entregou ao oficial Sun uma carta que acabara de receber. A carta dizia: "Não podemos reembolsar a fatura que você forneceu. O que você forneceu é uma fatura de cerveja. Nosso contador precisa de uma fatura de tubos de aço." A pessoa que enviou a carta era Wang Shude.
da Second Light Labor Service Company da cidade de Changchun, província de Jilin. O tempo da escrita era 31 de julho de 1984. O oficial Sun pensou nas 8 toneladas de aço desaparecidos e imediatamente foi para Changchun ver Wang Shude e descobrir a situação. Wang Shude disse que ele comprou 8 toneladas de aço do chefe Zhang por 9.400 yuan, por meio de Li Xiandong. Todas as evidências apontavam para o chefe Zhang. O oficial Sun pensou em quem enviou uma mensagem para Zhao Xiaolian na noite em que Li Xiandong foi para Changchun. Já era muito tarde. Apenas Zhao Xiaolian e sua filha estavam em casa. A criança deveria ter visto o mensageiro. Talvez ela pudesse reconhecer se Zhang Zhigang foi na casa. Então, o oficial Sun colocou as fotos do amigo de Li Xiandong e Zhang Zhigang juntas e as mostrou na frente da criança. Não esperava que a visão da criança passasse pela foto de Zhang Zhigang e congelasse no rosto de outra pessoa. O nome desta pessoa era Hou Leiqian, 28 anos. Trabalhava no armazém da construtora Xianyang. Seus pais eram ambos gestores em uma determinada unidade da cidade. Vinha de uma origem privilegiada. Na época, ele fazia parte da segunda geração de uma família rica. A polícia investigou os amigos de Zhao Xiaolian e Li Xiandong. Gastou muitos esforços e finalmente determinou que a pessoa que escreveu a carta era um amigo de Hou Leiqian, Kong Donglin. Kong Donglin confessou que Hou Leiqian escreveu uma carta para ele copiar e ele não sabia sobre o paradeiro de Li Xiandong. O suspeito foi finalmente achado. A polícia imediatamente prendeu Hou Leiqian. De acordo com sua confissão, Zhang Zhigang pediu-lhe para escrever a carta. O conhecimento de embarque para as 8 toneladas de aço também foi assinado por Zhang Zhigang. Quanto à morte de Zhao Xiaolian, era Zhang Zhigang quem estava preocupado que Zhao Xiaolian dissesse que eles estavam vendendo aço. Então, ele enganou Zhao Xiaolian nas proximidades do rio Weijian e se preparou para matá-la. Zhang Zhigang estrupou Zhao Xiaolian no milharal, depois a nocauteou, jogou gasolina nela, acendeu fogo e fugiu antes do fogo iniciar. O trabalho de interrogatório pareceu correr muito bem, e o relato de Hou Leiqian sobre o incidente e o tempo estavam totalmente alinhados. O caso foi finalmente resolvido, e os policiais envolvidos no caso estavam muito felizes e preparados para um banquete de celebração. Mas o oficial Sun sentiu que as coisas não eram tão simples. De acordo com a confissão de Hou Leiqian, Zhang Zhigang usou o fio de ferro para amarrar o pulso de Zhao Xiaolian quando ele invadiu a casa de Zhao Xiaolian. Mas o relatório da autópsia na época mostrou que o pulso de Zhao Xiaolian não estava amarrado. Ao mesmo tempo, Zhang Zhigang negou todos os crimes de revenda de aço e a morte de Zhao Xiaolian. O oficial Sun interrogou Hou Leiqian novamente. Após alguns dias de interrogação, ele confessou a verdade. Em março, Hou Leiqian, Li Xiandong e Kong Donglin venderam 8 toneladas de aço juntos. Para culpar Zhang Zhigang, eles imitaram a caligrafia de Zhang Zhigang e assinaram o pedido de remessa. Então Zhang Zhigang não tinha nada a ver com este assunto. 21 de julho, Hou Leiqian estava preocupado que Li Xiandong abrisse a boca e expusesse o assunto. Então, ele matou Li Xiandong e jogou-o em um poço de carvão. Em seguida, ele relatou a Zhao Xiaolian que Li Xiandong foi para Changchun durante a noite. Mais tarde, pensou que o pedido de remessa com a letra de Zhang Zhigang ainda estava guardado. Os dois homens cobriram o rosto fingindo ser gangster, nocautearam o guarda e queimaram as notas. 25 de julho, ele temia que Zhao Xiaolian contasse aos outros sobre 8 toneladas de aço. Ele levou Zhao Xiaolian ao rio Weijing, com a desculpa de levar ela para encontrar Li Xiandong e cometeu o crime. Ele pertencia a uma família abastada, matou 2 pessoas por causa do seu desejo e acabou por ser condenado à morte. Todo o caso estava ligado um após o outro, e era muito difícil de perceber, visto as condições daquela época. Se não fosse pela insistência do oficial Sun,
talvez o assassino realmente tivesse chance de escapar da lei. Isso é tudo por hoje. Até a próxima.